tão bom e agradável ter amigos. Bom dia, meus queridos irmãos. Bom dia para os nossos amigos também, né? Creio que já está todos acordados, esperando este momento de alegria, não é, de cultuar ao Senhor nesta manhã de domingo, que o Senhor nos concedeu, não é, do privilégio de estarmos aqui, não é, para louvar e bendizer o seu nome. Nós louvamos a Deus pela semana que Ele nos concedeu, não é, pelas bênçãos que Ele derramou sobre nossas vidas, sobre nossa família. Agradecemos a Deus, porque a nossa cidade tem sido protegida pelo Senhor, né? E é motivo de grande alegria, de gratidão a Ele, né? Então, hoje estamos começando a semana. Terça-feira nós temos culto de oração em casa, né? Eu creio que os irmãos estão aí firmes no propósito, né, de estar em casa orando, de estar em casa lendo a palavra. Não podemos fraquejar, né? Vamos estar nesse compromisso de buscar mais a Deus. Não podemos relaxar, né? Mas continuar firme no propósito, não é, de estar buscando mais a Deus. Deus tem falado aos nossos corações, não é, para que estejamos, não é, buscando mais a sua face, não é? Então, os irmãos aí do relógio de oração, não perca o seu horário, não esqueça, não é, mas continue buscando a Deus, a igreja 24 horas em oração. Muita oração, muito poder, não é? Quinta-feira é o nosso culto também de louvor, transmitido, não é? Transmitido, aliás, ao culto online, e aos domingos de manhã, às 10 horas, né, como hoje, estamos aqui mais uma vez para cultuar e estudar a palavra de Deus. Falando nisso, hoje é a última lição, né, que é a lição 13. O próximo domingo já estamos aqui com a nova revista, né, os irmãos que vão adquirir, podem vir aqui durante a semana, né, pegar a sua revista, continua o mesmo valor, R$7. E agora é Milagres e Parábolas de Jesus. E o próximo domingo é a lição 1, o milagre da criação. Então venha pegar a sua revista, estudar a lição, para que a gente possa estar crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, tá? Então, durante a semana, pela manhã, estamos sempre aqui e os irmãos podem vir e pegar a sua revista. Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma semana. Te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos derramadas sobre nós, apesar de não merecermos, mas as tuas misericórdias são grandes para conosco. E a nossa, Senhor, a nossa gratidão a Ti, e pelo privilégio de estarmos iniciando mais uma semana. E que essa seja mais uma semana de alegria, de paz. Continua, Deus, protegendo as nossas vidas. Continua abençoando o nosso país. Continua abençoando as nações. Ó Deus, repreendendo todo o mal. Ó Senhor, e nesta manhã, receba do Teu povo o louvor e a adoração a Ti. Muito obrigado por esse privilégio de termos livre acesso para cultuar, para celebrar o Teu nome. E assim, ó Deus, nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então vamos ler aqui alguns versículos do Salmo 95, de 1 a 7. Pode abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura. Salmo de número 95, de 1 a 7. Diz assim: venham, vamos cantar ao Senhor. Vamos aclamar a rocha de nossa salvação. Vamos chegar diante dele com ações de graças e cantar a ele salmos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus,
o grande rei acima de todos os deuses. Em suas mãos estão as profundezas da terra. A ele pertencem os mais altos montes. O mar é dele, pois ele o criou. Suas mãos formaram a terra firme. Venham, vamos adorar e nos prostrar. Vamos nos ajoelhar diante do Senhor, nosso Criador, pois ele é o nosso Deus. Somos o povo que ele pastoreia, o rebanho sobre o seu cuidado. E o versículo primeiro, vou repetir, que diz: venham, vamos cantar ao Senhor, vamos aclamar a rocha de nossa salvação. Então vamos cantar, vamos ter esse período de cântico. Hoje nós vamos cantar os hinos do cantor cristão. Nesse momento, vamos relembrar os nossos belos hinos do cantor cristão, começando com a música Vivo Feliz, pois sou de Jesus. Nós somos felizes exatamente porque somos de Jesus. Ele é a verdadeira alegria, a alegria que irradia o nosso coração, que apesar de qualquer circunstância, continuamos felizes, porque Jesus está dentro de nós. Então cante com alegria nesta manhã ao Senhor. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos das céus, graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozije, meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Bom é cantar louvores ao nosso Deus. É bom é louvar ao Senhor. Coroai, vamos estar cantando, com bem alegria. Alegria da alma, como eu sempre digo. A alegria da alma é cantar ao Senhor. Glória,
Aleluia, louvado seja o Senhor. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versículos 16 e 17, veja que coisa gloriosa. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, eu gostaria muito de estar, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Olhe que coisa gloriosa, não é? A volta de Jesus será uma coisa incrível, não é? De difícil explicação. Para quem ama Jesus, não é? Será uma alegria tão grande. Sabe por quê? Porque iremos morar com o Senhor eternamente. Não é? Então será um dia de grande alegria. Então você precisa se preparar para esse dia, para subir também com Jesus, não é? Para subir a morada eterna, onde não haverá mais choro, não haverá mais pandemia, não haverá mais tristeza, mas só alegria em viver na presença do Senhor para sempre. Então, vencendo, vem Jesus. Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vida, mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus, glória, glória, aleluia.
sejam dadas ao Senhor e aguardamos ansiosos para esse dia, não é? E antes de passarmos, né, para o momento de estudo, né, nós queremos agradecer a Deus pelos irmãos que completaram idade nova desde o dia 19, 21, né? Dia 19, se não me engano, foi Davidson, né? Tivemos também Safira, tivemos Vitória, né? A neta da irmã Celina. O nosso abraço, né, a todos vocês. E dia 21 foi a Dinha. Por acaso ela está aqui, então ela vai representar aqui todos e a gente vai abençoar vocês aí de casa. E a gente daqui vamos abençoar os nossos aniversariantes da semana, né? E é um momento especial de abençoarmos e sermos abençoados. Então vamos juntos? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem para ti um manancial, cujas águas nunca cessarão. Sei que Deus tem para ti um manancial, cujas águas nunca cessarão. Deus, nós te agradecemos mais uma vez pelas tuas bênçãos, pelo dom da vida. Ó Deus, nós te agradecemos pela a salvação em Cristo Jesus, pela certeza de que um dia iremos morar contigo. Ó Deus, abençoa a tua igreja, reveste a tua igreja de poder, santifica a tua igreja, Senhor. Desperta a tua igreja para um grande avivamento nesses dias. Ó Deus, para que estejamos preparados para nos encontrarmos contigo. Ó Deus, continua abençoando as famílias. Ó Deus, os nossos irmãos que completaram idade nova, né, os que não citamos aqui também, mas que receba de ti a graça, receba, Senhor, as bênçãos na vida de cada um. Ó Deus, agora nós queremos ouvir a tua voz. Deus, abençoa os teus servos que irão ministrar, ó Deus, a tua palavra nesta manhã, que encontre guarida em nossos corações, de todos aqueles que estão nos acompanhando neste dia, em nome de Jesus. Amém. Então, você já pode passar para o seu lugar, né? Os professores desta manhã, né? Queremos dizer aos irmãos que continue se cuidando, né? Obedecendo às orientações. Agora é de usar máscara, não saia, né, sem a sua máscara. Use, vamos obedecer, né? Vamos nos cuidar e logo, logo estaremos livres, né? Assim esperamos no Senhor. Bom dia, amados irmãos da PIB em Aratuípe, amigos e todos que estão neste momento participando deste maravilhoso culto a Deus, através do estudo da Escola Bíblica Dominical. Queremos saudar também os nossos queridos irmãos da Frente Missionária. Irmã Dinha, um alôzinho aí para os irmãos da Frente Missionária do Barro Branco. Um abração, estava com muita saudade, né? Em breve, se Deus assim nos permitir, terra dura, estaremos juntos novamente, se assim Deus nos permitir. Amém. Amém. Também uma saudação para os irmãos na Moindinha. Olá, irmãos.
Deus abençoe vocês, os irmãos nas pratas. E a cada um de vocês, irmão, que está em casa, já pegou sua Bíblia? Já pegou sua revista? Que juntos vamos estudar a palavra de Deus. Alô, irmã Eliana. Tudo jóia, irmã? E aí? E demais irmãos. Eu gostaria de fazer uma saudação especial neste momento para o casal irmão Agenor e irmã Crispina. Por quê? Porque eles estão na ilha, estão mais distantes de nós. Irmão Agenor e a irmã Crispina, temos sentido muita falta dos irmãos, como também dos demais. Mas temos certeza que estamos juntos em espírito. A igreja do Senhor Jesus não parou, ela é viva, porque o Cristo Jesus é quem está conosco. Amém. Amém. Nesta manhã, nós estamos encerrando esses estudos da nossa revista, que tem como título Fidelidade, Vida Plena, agora com a 13ª lição, onde vamos pensar um pouco sobre estímulo para viver a vida cristã. De novo com o irmão Pascoal, e hoje de uma maneira assim, muito especial, participação especial da irmã Edna, não é, irmã Edinha? Na semana passada tivemos o irmão Rosivaldo e estamos com saudade da irmã Eliana, né, irmão Pascoal? Da irmã Eliana também participar conosco, irmã Ionan, quem sabe se na próxima semana, em nome de Jesus. Amém. Estímulo para viver a vida plena. A vida plena nos é dada através do Espírito Santo de Deus, quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, esta vida plena começa a se desenvolver em nós, e ela se desenvolve e ela penetra até a eternidade, porque o próprio Jesus Cristo disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, por que até a eternidade? Porque temos a vida eterna dada por Jesus. O apóstolo Paulo chamou os crentes de peregrinos e forasteiros. Na semana passada, né, irmão Pascoal, falamos um pouco sobre a questão de ser peregrinos e forasteiros. E vamos então fundamentar na palavra de Deus. Convido você, meu irmão, em sua casa e agora, para abrir a palavra de Deus no livro de Filipenses, no capítulo 3, versículos 21 e 22, eles dizem assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, aqui nesta terra, nós somos forasteiros e somos peregrinos. Forasteiros porque não pertencemos mais a ela, já que quando aceitamos a Jesus, nós então somos selados pelo Espírito Santo de Deus e agora nós somos cidadãos da pátria celestial, não é? Então, por isso que somos também forasteiros. Não ficaremos aqui para sempre, como ouvimos a palavra de Deus. Então, não precisamos então prosseguir. Precisamos ter perseverança, não é? Não é o prosseguir com perseverança que nos garante a salvação. Ela está garantida única e exclusivamente por Jesus Cristo, não é? Podemos até observar o que é que diz no livro de João, no capítulo 4 e o versículo 47, diz assim: Jesus disse: em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Então, é Jesus que nos garante a vida eterna. Então, nós não podemos fazer nada para a salvação, porque tudo já foi feito através de Jesus, quando ele se entregou por inteiro por nós na cruz do Calvário. Então, o que é que precisamos fazer?
prosseguir e perseverar nesse crescimento espiritual e em capacidade para tomar decisão de acordo com a vontade de Deus, de acordo com como Ele quer que nós vivamos. Não é, irmã? Com certeza. Vamos dar graça e paz. É um prazer enorme estar aqui na manhã deste domingo, que a gente sente muita falta, muita saudade, né, irmã Suca, a irmã Cris, que era um momento muito gostoso, né? A nossa classe é uma bênção, sei que a da irmã Gervalinda também, mas a obra do Senhor, ela não para, ela precisa continuar, né? Então, estamos aqui nesta manhã de domingo para estudarmos mais um pouquinho, né? Estamos na última lição, e eu fiquei com uma parte muito interessante, que é falar sobre a fé. Então, para que haja um entendimento, a gente vai começar a ler 2 Pedro, os versículos 1 e 2, que diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então, nós alcançamos a fé, né? E ela nos foi dada por Deus, então não temos mérito e recebemos. Então, por que ela é preciosa? Porque foi algo dado por Deus. Então, se foi dado por Deus, não podia ser diferente, né? Então, ela foi dada pelo nosso Deus. Então, foi Ele quem nos deu capacidade para responder à sua graça. Em Efésios, mais outro trechinho, que está lá em Efésios 2, 8 e 9, eu acho importante, né, a gente ter essa leitura para que haja uma compreensão melhor do que estamos falando, né? Então, Efésios 2, 8 e 9, são só dois versículos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, né? Então, somos humanos, como diz bichinho de Jacó, né? Como vermezinho de Jacó. Então, se algo fosse dado por nós, com certeza a gente ia se gloriar. Então, não vem de nós, é dom de Deus. Então, a fé, a gente precisa entender que é algo que foi dado pelo nosso Deus. E, às vezes, eu acho engraçado quando pessoas oram, eu não sei se por ingenuidade ou por forma de falar, Senhor, aumenta a minha fé. Aí eu fico pensando, será que ela tem consciência quando ela diz, aumenta a minha fé? Porque é algo que foi dado por Deus. Como é que eu consigo desenvolver essa fé? Como é que eu aumento essa fé? Então, essa fé, ela depende de um compromisso com Deus, de uma afinidade, de uma ligação com o nosso Deus. Não interrompendo a irmã. Fique à vontade, pastor. Mas essa é oportuno dizer, porque o próprio Jesus, ele diz o seguinte: se tiveres fé do tamanho do grão de uma mostarda, poderás fazer com que um monte possa mudar de um lado para o outro. Claro que Jesus aí ele faz uma ilustração, não uma ilustração, mas ele quer, na verdade, explicar o que a irmã está aqui dizendo que a fé, na verdade, ela é usada de forma inteligente quando você usa essa fé sobrenatural, independente dessa questão do grau, como se ela tivesse intimidade, né? Exatamente. Então, Jesus ele deixa bem claro que basta que você tenha fé em mim, e se creres, verás a glória de Deus. Então, assim, a gente não deve ficar se preocupando, a minha fé é desse tamanho ou daquele tamanho. O que diz isso é suas experiências com Deus. A cada experiência que você passa com Deus, você sabe o nível da sua fé, né, da sua ligação com Deus. Então, o importante que eu vejo não é o tamanho, que é tanto que ele sabe que somos humanozinhos, não que ele falou do grão, para quem conhece sabe que o grão de mostarda é algo muito pequenininho. Então, o importante é que você tenha fé em Deus. Teve fé, o desenvolver, o desenrolar desta fé, o exercer a questão da sua intimidade com Deus, que a gente sabe que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, questão de exercitar a sua fé, né? Ele diz, fazei prova de mim. Então, se nós
não exercitarmos, não fizermos prova, não conhecermos a palavra ou não lermos, então a gente fica sem saber para que lado vai. Então, para você ter um relacionamento com o Pai, aí daí em diante você pode exercer essa fé. E a gente tem que permanecer na palavra, porque é ela que nos fortalece. É onde está a nossa base, a nossa raiz. Então, a gente precisa estar ligado. Não existe a fé longe da palavra. Não tem. Né? Porque como é que eu vou exercitar aquilo que eu não sei como fazer? Se está aqui, é o nosso manual de instrução, aquilo que nos ensina como ter essa fé. Né? E termos a consciência de que foi algo que Deus nos deu, então ela é muito preciosa. Então, meus queridos, eu quero dizer que exercite a sua fé, busque experiências com Deus, não vá pela fé. Às vezes, outra coisa que a gente sempre fala na classe que é engraçado, vou pedir a fulano para orar por mim, né? Como se fulano tivesse mais fé do que outro, mais poder. Então, já ficou assim, bem claro para a gente que não é dom nosso, não é coisa nossa, exatamente para não se glorie. Existe um momento em que realmente o pastor está na igreja, como diz a palavra que vá até os presbíteros. Enfim, esse momento é diferenciado porque o pastor, como qualquer outro líder que está como sacerdote, ele, como, né, saudosamente aí, os que domingo vêm aqui à frente, o pastor diz, venham aqui à frente para a gente orar nesse momento, ou outra pessoa que está dirigindo, quando chama a pessoa a vir à frente, realmente para exercer essa fé que a irmã está falando, até porque, de certa forma, um ora pelo outro, mas o que a irmã disse com muita sabedoria e propriedade é que cada um de nós, de certa forma, temos sim a condição de desenvolver a fé para, de forma particular, você e ele, fecha a porta do teu quarto e ora que Deus irá dar a resposta, como apraz a ele. E não estou aqui tirando essa questão de ir a algum irmão para que ore, porque também isso é necessário. Tem momentos que a gente não consegue nem abrir a boca. Exato. Então, a gente precisa dos irmãos, né? Alguém que ora, a gente sabe que o Espírito Santo ele intercede por nós, mas isso nos mostra a comunhão, o amor de um pelo outro, né? A questão da oração. Eu já passei momentos assim que eu não tinha condição de abrir a boca. Para isso que temos irmãos. Exatamente. Aqueles que podem interceder juntamente conosco. E isso aí não é que eu não tenha fé, mas é um momento de fortalecer, né? É um momento recomenda, né? Ora um pelos outros. Exatamente, é bíblico, né? Então, assim, vamos manter a nossa fé firmada no Senhor, né? Como a palavra diz, eu sei em quem tenho crido. Então, se nós cremos em Deus, nós precisamos ter essa fé inabalável. Eu sei que é muito forte quando a gente canta, eu quero a fé de Abraão. Oh Deus, dá-nos esta fé de Abraão. Mas é algo particular. É você e Deus. E ele não fica balanceando mais e menos. É uma coisa, não é uma coisa, é uma ligação, na verdade, entre você e Deus. E cada um, eu tenho certeza, que já teve suas experiências de clamar, de buscar e ser respondido. Né? Então, isso é o quê? É fé. Porque, né, se eu pedi e recebi, é porque eu creio. Né? Então, porque eu confio e creio no Senhor. Então, essa é a minha palavra sobre fé, que possamos manter a nossa fé firmada no Senhor, no nosso autor e consumador da nossa fé. Né? Foi Ele que nos deu. Então, vamos aproveitá-la, vamos usá-la, né, de forma racional, inteligente. E que isso traga... Como a gente sabe que quando a gente tem uma fé, quando a gente busca ao Senhor, os que nos rodeiam, eles percebem. Então, é uma forma de você evangelizar, de só olha, aquele Deus ali realmente é um Deus de verdade, né? Porque a gente vê que a pessoa crê, a gente vê as coisas acontecendo, a gente vê as bênçãos sendo, né, alcançadas através da fé. Então, é algo que é tão precioso para nós, que é a fé. E tão importante, né? Sabermos que não tínhamos mérito nenhum, que é igual à graça, né? Que o Senhor nos dá, mesmo sem termos nenhum mérito para receber, né? Então, o Senhor, Ele nos concede de bom grado, pela sua generosidade, pela sua bondade. Amém. Amém? Que Deus nos abençoe nessa manhã
A gente Amém. quer aproveitar para agradecer, em primeiro lugar, a Deus, mais uma oportunidade de estarmos Verdade. aqui. E pedir a Deus que continue abençoando a vocês que Amém. estão nos acompanhando. Eu tenho ouvido aí, né, os comentários aí nos bastidores das pessoas que têm acompanhado esse trabalho aqui pela manhã, não só os evangélicos, né, digamos assim, as pessoas que pertencem à Igreja Batista, mas também outras pessoas têm assistido o programa e têm, assim, com certeza, tirado proveito. Porque, afinal de contas, a gente sempre diz na classe que na classe não há professores. Verdade. Aqui há mediadores, Exatamente. pessoas que estão ventilando um assunto, trazendo um assunto para que a gente Ensinando e possa aprendendo, né? compartilhar. E mediante ao que a irmã Gevalinda já disse, a nossa irmã aqui acabou de dizer, a vida cristã é como uma corrida. Né? Todo mundo sabe agora, com a pandemia, ninguém está vendo mais jogadores de futebol no estádio. Verdade. Todo mundo agora é gravando, os jogadores estão treinando, na verdade. Mas o Brasil sabe muito bem o que é o futebol. E por que eu trago o futebol? Porque nessa corrida a gente se assemelha muito ao atleta, né? O atleta que corre para alcançar o seu êxito final, que é a taça, que é justamente o prêmio que ele vai ganhar. Nós que estamos nessa caminhada não somos diferentes. Estamos aí correndo no sentido de estar cada dia buscando derrubar uma pedra, tirar algo do caminho, para, enfim, naquele glorioso dia, chegarmos até o trono de Deus, recebermos esse galardão. E existe, eu estava pensando aqui até num texto aqui, que fala sobre essa questão do prêmio, né? O prêmio, que o apóstolo Paulo ele compara ao atleta que corre atrás desse prêmio, que é um prêmio que vai perecer, né? Verdade. Por mais que esteja lá coberta de ouro, ela vai perecer, mas de certa forma ela vai ser esquecida, no sentido de ser esquecido. Mas o que estamos para receber é coisa que vai ficar para a eternidade. E esse é o nosso maior prazer, a nossa maior alegria, como diz aqui também na palavra, que nos traz a memória dos cristãos do passado, né? Pessoas do passado que também correram por esse prêmio, passaram por dificuldades, mas no final eles foram vitoriosos. Ou seja, é uma corrida que começa quando cremos em Cristo como Salvador. E nela não estamos competindo uns com os outros, porque todos recebemos a herança incorruptível que está guardada para nós, que é a vida eterna. O que faz a diferença entre os corredores é o galardão que receberá ao final da corrida. Vocês que estão com a Bíblia aí, podem dar uma lida aí, ou agora ou depois. Apocalipse 22, 12 vai falar um pouco sobre isso, para ter um entendimento melhor. E o galardão é a recompensa, e Jesus o dará de acordo com aquilo que o crente fez, segundo a sua obra. A obra é a maneira como a fé se torna visível pelo que fazemos. O galardão pertence a Jesus e também nos é dado pela graça. É também favor imerecido. Então não precisamos nos preocupar sobre como será o galardão do qual será. Basta-nos correr e viver a vida cristã plena e impulsionada pela nossa fé, que é preciosa. Então, para nós, trazendo assim um comentário, uma reflexão melhor, para nós não importa muito estarmos assim preocupados de como realmente será esse lugar. Tem pessoas que ficam querendo... Tudo bem que a Bíblia fala sobre ruas de ouro, sobre águas além do Rio Azul. Nos né? dá algumas indicações. E aqui, pela mente humana, a gente vai fazendo logo a imagem, um Rio Azul. As ruas de ouro. Ruas de ouro. Vai ter uma árvore da vida também lá. Quer dizer, a gente já fica logo assim pensando na nossa mente humana, desenhando. Verdade. Mas, na verdade, os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Que a gente pensa, eu mesmo penso, por que não pensar que depois daqui... São analogias.
Então a gente, na verdade, precisa ter assim, aquela esperança, né? Por isso que a gente não esquece de falar da irmã Zilda, né? Que ela sempre faz questão de tomar, e ela sempre enfatiza, como tinha dela, e tomara que eu esteja viva no dia. Porque ela quer estar viva. Ela quer estar viva para ver. Quer dizer, de uma forma ou de outra, para quem tem fé, sabe que vai estar nesse lugar. Essa esperança. Mas como nós, né, Evangelina, nós somos seres humanos ilimitados, a gente pensa sempre no melhor para a gente. Pô, eu sei que eu vou ser transformado, eu quero estar cantando na igreja, a gente só pensa melhor. Vou estar cantando domingo na igreja, daqui a pouco, pronto. Aí eu já vou estar lá naquele lugar maravilhoso. Então, para nós isso é um combustível. Como qualquer atleta, ele tem um combustível. Quando ele o prêmio, ele né? está perseverando. Ele tem uma motivação. Então, nós também temos essa motivação, essa alegria de entender. Agora, claro, como disse a irmã anteriormente, nós temos que estar bebendo dessa fonte. Exatamente. Porque se a gente não está realmente nessa corrida, mas você não tem, né, o alimento diário da palavra, você não tem um fortalecimento. E quando a gente fala da ler a Bíblia, não é tanto de você... É bom, glória a Deus, os que leem a Bíblia o ano inteiro é bom, mas é que você tenha o manuseio dela, sempre tire o proveito dela, e nos momentos que você determinou, você e Deus, vai tirar proveito dessa palavra, para que você se fortaleça espiritualmente, porque se nós não temos essa certeza, esse combustível, então a gente pode ser que Deus não queira, muitos acabem parando pelo caminho, vai esfriando, como diz, né? que pelo aumento da iniquidade, o amor de muitos poderão se esfriar. E é verdade. Como muitos têm questionado, onde é que está esse Deus que não está vendo tanta coisa acontecer? Quer dizer, se lesse bem a palavra, se buscasse bem o Senhor, saberia que tudo isso é uma permissão de Deus e Ele sabe o porquê tudo isso está acontecendo. E eu vou mais além. Nós sabemos que eu falei para minha esposa hoje, né, que isso é uma evidência muito forte do fim. Da volta de Jesus. É verdade. A gente nota que é uma evidência muito forte. A Bíblia diz que haveria sinais na terra, há sinais no céu. E esse sinal está mesmo aqueles que não estão. O próprio repórter que está no verdade. Ele tem, que não tem nem conhecimento, né? Mas estão entendendo o que significa. Eles estão entendendo que isso não é muito comum. Não se trata apenas de algo que aconteceu, o cientista vai descobrir, não. Isso. Se trata realmente de algo que é extra, sobrenatural. Não é algo aqui que você vai pensar, não, vai passar aqui. Fé em Deus, vai passar, a gente espera, concordamos com isso. Mas sabemos que numa visão espiritual, há uma permissão do Senhor para isso, há um controle. Para a corrida da vida cristã, temos inspiração. Né? Em Hebreus 11, de 1 a 40, é um texto que também pode ser lido para ter essa ideia melhor de quantas pessoas do passado viveram pela fé. Essas pessoas passaram por situações difíceis, mas a Bíblia se apresenta como aprovadas por Deus, pois suas ações mostraram sua fé. Essas pessoas do passado são colocadas pelo autor da carta como se estivessem na arquibancada de um estádio, vendo os cristãos correr, estimulando-os à vitória. Essas testemunhas não estão nos vendo, mas somos estimulados pelo exemplo que deram de que pode viver plenamente a verdadeira fé. Então, nós temos exemplos de sobra na Bíblia. E outro texto, que eu creio que alguns conheçam, ele vai citando, olha, pela fé. Cita Abraão. Abraão, cita Isaac, vai citando pela fé o que foi que esses homens fizeram pela fé. Conquistaram, né? Através da fé. Exatamente. Olha que esses, irmãos, esses servos de Deus do passado, que Hebreus se aproveita para citar como exemplo, eles viviam pela fé. E eles sabiam, né, do anúncio da vinda do Messias. Né? É verdade. Então, eles viveram realmente pela fé, aguardando
a vinda do Messias. E nós hoje, pela fé, aguardamos não mais a vinda do Messias, porque ele já veio, agora a segunda volta de Jesus para buscar a sua igreja, buscar o seu povo. E quanto exemplo esses servos do passado deixaram para nós. E só voltando, pegando um ganchozinho aqui do irmão Pascoal, nós estivemos conversando outro dia, eu Gervalina e Zilda, e a gente tem se preocupado o que estão fazendo nesse período, né? O que é que as pessoas estão fazendo? Né? Estão se distanciando, a questão do esfriamento que o irmão Pascoal falou, estão buscando a Deus, estão entendendo, né, essa permissão do Senhor, estão tentando se achegar ou simplesmente estão esfriando. Né? Então é algo para cada um. Pense e busque no Senhor, porque, como o Pascoal falou, essa pandemia vai passar, mas teremos tempos mais difíceis. E a gente precisa estar ligado na videira, né? Precisa estar ali, né, somos os ramos, e precisamos estar fortes para que não desanimemos, né? Não possamos esfriar. E a gente sabe que a gente não está no momento de comunhão com os nossos irmãos. Faz falta? Faz, e muita. Confesso aos irmãos que a última vez que eu cheguei aqui eu chorei. Eu disse, olha, não deu para mim não, porque foi algo assim muito forte, né? Da gente estar aqui e é algo assim que foi retirado de nós, esse momento de comunhão, de culto. E de uma maneira muito brusca, né? Muito, é algo assim muito forte. Então, a gente chega a não acreditar. Deus, nós sabemos que iríamos passar por essas coisas, mas quando chegou a acontecer, foi muito difícil, e que os irmãos estejam alertas. Isso é só o princípio. Né? Então, vamos nos manter firmes na palavra, buscando ao Senhor, não importa se você está em casa. Na verdade. Né? É uma das. Então, mas só assim, só terminando aqui, porque a fé ligada também à obra, ao que esses homens também realizaram, porque não é só a fé. Ela é morta, né? Pode observar que Moisés teve fé, mas olha o legado dele. Exatamente. E olha que se Abraão, por exemplo, Abraão, pai da fé. O pai da fé. Moisés, o que o diga, porque Moisés ele chegou até a perder a paciência. Quem já leu aqui a história de Moisés sabe que teve um momento que... Muitas vezes, mas teve um momento que foi o pior para ele. Né? Foi. Que infelizmente, quando ele feriu aquela rocha... Ele perdeu a oportunidade. Ele perdeu a oportunidade e estava ferindo, de certa forma, Jesus, que é a fonte de água viva, trazendo para um lado, na verdade, espiritual. Há obstáculos na corrida da vida cristã. Em momento algum, Jesus prometeu que a vida cristã seria fácil, e não é fácil. Não é. Né? Aí tem aqui para você ler, eu no caso, ler outra vez no segundo estudo, e aqui nas dificuldades para ocorrer a carreira cristã são resumidas em embaraços e pecados. Nós temos aqui o primeiro obstáculo, que a irmã Gervalina, ela vai fazer uma ressalva aqui para gente. Relembrando, né, Pascoal, os nossos estudos, que eu gosto de contar histórias, né, eu gosto de contar casos, né? Conta casos. Né? Então, lendo o estudo, eu me lembrei de uma história, é um filme que algumas pessoas já devem ter assistido, não sei se vocês assistiram, mas é A Corrida dos Sapos. Não. É um filme bem interessante, é um filme pedagógico, não é? É o seguinte, fizeram a Corrida dos Sapos. Sim. E então, foi marcado o dia, foi marcado a hora, e os sapos teriam que correr, e eles teriam que transportar uma montanha, eles teriam que alcançar não é, o topo da montanha. Então, ela vai lá, o sapo que era o juiz e tal, né, apitou, deu um sinal, e aí os sapos começaram, né? Os sapos mais fortes, né? E os menores, e começaram. De repente, como a subida era bem íngreme e escorregadia, então alguns sapos escorregavam, caíam e tentavam e recomeçavam, né? Naquela luta, e de repente perceberam que tinha um sapinho que ele estava lá. Indo e tal. E quando os que caíam não conseguiam, começaram a olhar para o sapinho e começaram a gritar:
não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir, vai cair, vai cair, vai cair, não é? Enquanto isso, o sapinho está lá na dele, né? Vai. E de repente, o sapo chega no topo da montanha. E aí foi aqueles aplausos todos, né? E aí veio o repórter, né? Todo feliz, né? E aí, sapinho? E aí, você conseguiu? Como foi que você fez para você conseguir chegar até ali, não é? E aí o sapinho, sapinho, você não está escutando, não? Como é? E aí, como é que foi essa corrida toda? Aí o sapinho, descobriram que o sapinho era surdo. Era surdo, Quer dizer, ele só conseguiu chegar no topo porque né, as críticas, as zombarias, as palavras de desânimo, não vai conseguir, ele não escutava, ele era surdo. Era surdo, então. Por isso que ele conseguiu... Buscou o alvo dele, né? Chegar até lá. Então, irmão Pascoal, toda atleta também tem essa dificuldade, né? Tem essa dificuldade, esse problema, certo? Mas, e o crente em Cristo, diante dos obstáculos, ele tem que fazer o quê? Prosseguir para o alvo, ó. Continuar. O meu alvo é aquele ali, vou seguir. Não importa o que estão falando, não importa o que dizem, né? E, às vezes, então, precisa ser igual o sapinho, tem que se fazer de surdo, para que a gente... E o nosso alvo é Cristo, e não existe prêmio melhor, não existe alvo melhor, né, para alcançar do que a nossa pátria celestial. E aqui, na vida cristã, é essencial que o crente abandone hábitos, maneiras de viver, divertimentos, amizade, tudo que o arraste para longe da comunhão com Deus, para longe da sua meta de se parecer com Cristo. Cada crente tem que decidir o que o está embaraçando na carreira cristã e vencer esses obstáculos. Isso aqui seria uma mensagem, se fosse aqui agora discorrer uma noite de domingo, uma mensagem muito importante a respeito do que atrapalha o crente de estar tendo uma vida, ou seja, o que está atrapalhando o crente de estar nessa corrida para o alvo, como foi dito aqui, que é Cristo. E é muito claro, a Bíblia traz algumas recomendações, de acordo com o que está escrito aqui, que se for necessário, quando ela diz assim, se o teu olho te impede, no caso, se o teu braço corta, seu olho joga fora, quer dizer, vai fazendo uma ilustração. No sentido figurado. Claro. Tira de que você, o que está lhe atrapalhando, você tira e joga fora. Isso. Vai separando. E até questão de amizade, que é mais complexo, porque tem pessoas que têm aquela coisa, mas você está vendo que aquela amizade daquela pessoa é boa até, mas só que ele traz coisas para você sempre que você vê que aquilo impede de um relacionamento melhor com Cristo. E aí você vai ter que agir, às vezes vai ter, entre aspas, de magoar essa pessoa, entre aspas, não é que você use palavras que vá magoá-la, mas a sua atitude, às vezes, vai fazer com que ela perceba que você não está aprovando. E nessa atitude a gente acaba, às vezes, ou a pessoa que está percebendo se sente magoada. Porque, na verdade, deve ser assim. Né? As rosas, mas também tem os espinhos. Isso aqui nos mostra também, Pascoal e Irmã Gerva, que há uma diferença entre pecado e embaraço. Né? Aí, às vezes, a pessoa tem a consciência, mas isso não é pecado. Não é pecado. Mas é um embaraço. É um embaraço que está o quê? Está me afastando da presença de Deus. É um embaraço que está me tirando os meus momentos com Deus para outra coisa. Que necessariamente não é um pecado, né? Uma diversão ou uma falta de tempo, como a gente costuma dizer. Então, não é um pecado, mas é um embaraço. Então, nos diz o quê? Os embaraços e os pecados. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, que a gente, né, nos alerte. E por isso que ele é o primeiro obstáculo, né? É a gente saber separar as coisas que nos afastam de Deus, de termos uma comunhão, uma comunhão com Deus. Um pecado, mas pode ser um embaraço, né? A questão da amizade. Com certeza. E nós temos aqui ainda o segundo obstáculo, que é
O pecado. Vale até salientar que o pecado é o impedimento do seu relacionamento com Deus. Né? Eu não sei, tem pessoas que conseguem, eu não sei, você está cometendo algo pesado, algo que escandaliza a igreja, e mesmo assim você tem condições de orar. Eu acho meio complicado. Quando você está em pecado e tem uma comunhão com Deus, é uma coisa meio assim, inviável, meio difícil. E não combina. Porque se você está em pecado, e quando nós falamos em estar em pecado, alguém que está nos ouvindo agora nessa manhã pode dizer, está em pecado, todo mundo... Deus disse que olhou do céu para baixo, não viu um justo sequer. Então todos são pecadores. Então ele quer dizer o que o pastor está querendo dizer nessa manhã, que os que estão lá na Igreja Batista, ninguém tem pecado, nós que temos, não é nada disso. Sim. Todos nós somos pecadores. Agora a Bíblia ela faz questão de fazer uma certa diferença com relação a pecados de escândalo, pecados que entristecem o Espírito Santo realmente, aqueles pecados que vivemos, que a gente luta cada dia, é o nosso pensamento, é quando a gente fala alguma coisa que não deveria, mas assim, o pecado que impede, que escandaliza a igreja. Quanto ao pecado que não há escolha pessoal, ele tem que ser banido da vida do crente imediatamente ao ser reconhecido. E a questão não é pecadinho nem pecadão, que não tem. Para Deus, pecado é pecado. A nossa diferença, o que a gente busca, né, não é que sejamos melhores, que a gente tem sempre essa preocupação, que aqueles que ainda não conhecem, eles sempre pensam assim, né? Que nos achamos, não é que nós não somos melhores, nós somos iguaizinhos a você, pecadores também. O que às vezes nos diferencia é o reconhecimento do pecado, né? Nós entendermos que estamos pecando, reconhecer, confessar, né, ao Senhor. Então isso é que Deus, é o que o nosso Senhor quer, que a gente faça esse reconhecimento, né, onde estamos errando e consertar, né, não permanecer no erro. Então não existe que somos melhores ou piores, não. A questão é reconhecimento do pecado. O que acontece conosco é que pecado é desobediência, nós sabemos, né? Mas o que acontece é que muitas vezes são armadilhas, né, que Satanás coloca para nós. Por que armadilhas? Para poder nós cairmos na tentação. Eis a razão porque nós precisamos estar vigilantes, atentos, né, lendo a palavra, ligados na palavra de Deus, ligados na videira, como fala a palavra, né? Para que não sejamos, não sejamos tomados por essas armadilhas, não é? Porque até aquelas pessoas dizem que isso aí não tem nada a ver, isso aí é relativo. Vivemos no tempo do nada a ver. Nada a ver, do relativismo, né? Isso. Ou seja, o pecado está sempre ao nosso redor e de repente sai do seu esconderijo para nos emboscar, para nos apanhar na sua armadilha. O pecado faz o crente ir muito devagar, porque impede a comunhão com Deus, faz com que se tenha a consciência pesada, atrasa o crescimento cristão. O pecado tem que ser abandonado. O crente não pode correr a carreira cristã tendo pecado, seja ele qual for, não confessado, abandonado e perdoado. O crente também não pode pensar assim: já estou salvo, então um pecado só que mal faz, ou seja, aquela coisa, isso não tem nada a ver, pode dizer que aqui tem, isso não tem nada a ver, Deus vai deixar de me salvar, vai deixar de abrir as portas do céu por causa disso? Que nada, vou continuar fazendo porque Deus, Ele é amor, e na verdade nós sabemos que Deus não é só amor, esquece Deus o finalzinho também lá, Ele é justiça. Aquele que tem tal pensamento está mostrando que ainda não é a nova criatura, pois quem já nasceu de novo está liberto do pecado e não permite que o pecado continue dominando-o. Quem nasceu de novo tem como objetivo não pecar, mas quando reconhece que pecou, se arrepende, confessa o pecado para ser purificado pelo sangue de Cristo Jesus. Ou seja, eu me lembrei até de uma canção dos Vencedores por Cristo, né? Que é da antiga, lembra sempre de coisa antiga, né? Se confessarmos nossos pecados. 1 João 1,9. Ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, é se confessar, não é apenas agirmos como Judas, porque Judas teve um remorso. Ter remorso, mas não teve arrependimento. Ele se entristeceu pelo que ele fez pelo mestre. Mas se arrepender pelo que fez, não. Então, quando você se arrepende, você confessa. E só aqui salientando que a palavra diz que Satanás, ele está ao nosso derredor 24 horas, buscando uma só brecha para poder ele, então, ali naquela brecha, aproveitar e fazer as suas mazelas. Ou seja, o ditado popular que o pessoal já diz aí, que a mente vazia é a oficina do diabo. É do diabo, de Satanás. Isso, se for ver bem, biblicamente, tem uma certa relação, porque a sua mente não está ocupada, às vezes, com as coisas de Deus, não está ocupada em buscar a palavra, não está se alimentando, não está se fortalecendo. Ele pode assim aproveitar. A gente volta para aquela partezinha aí que a boca fala, né, o que o coração está cheio. Está cheio, exatamente. Mente, coração, né? E essa corrida, irmãos, nós estamos no terceiro ponto. Essa corrida da vida cristã precisa ser corrida com perseverança. A palavra perseverança significa persistência, não desistir. Não é? Então, a corrida cristã, assim como um atleta, né, o atleta corre, e quando ele corre, ele tem um alvo, ele tem uma meta. Né? Então, mesmo que alguém tente tirá-lo do foco, mas ele tem uma meta, ele está correndo com os demais. Se alguém, ou o amigo dele, alguém cai, ele prossegue, porque ele não pode parar para ajudar alguém, senão ele não chega a concluir a sua carreira, não é? Então, a nossa vida precisa de perseverança, e nós precisamos de estarmos observando o que é que muitas vezes nos afasta de Deus, certo? E eu gostaria de chamar a sua atenção, meu irmão, também para o livro de Oséias. Não está aqui no texto, mas me chamou a atenção quando eu li isso aqui, né, sobre a corrida com perseverança. Livro de Oséias 6, no versículo 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época, que rega a terra. Conheçamos e prossigamos. Não é? A perseverança é o resultado da nossa submissão ao Espírito Santo, que deve crescer sempre. Correr com perseverança dia após dia, ano após ano, crescer na obediência à palavra de Deus. Mas para isso é preciso que nós conheçamos a palavra. É o que a gente conhecer e prosseguir. E o conhecer, ainda aproveitando ainda o tempo que nós temos, esse conhecer a palavra de Deus na verdade, não é simplesmente ler. Porque ler, você lê, mas você precisa conhecer e entender o que a palavra ela quer nos dizer. Há pessoas que dizem, mas a Bíblia é difícil, a Bíblia traz isso, traz aquilo, e alguns chegam até a dizer que a Bíblia ela não deve ter um certo crédito porque foi escrita em épocas diferentes. Não, nada disso. A Bíblia, ela é época diferente por homens inspirados pelo Senhor. Ela é viva e eficaz, né? Ela combina do início até o fim. Quem já leu a Bíblia inteira vai perceber que o que está escrito lá no Gênesis, no Êxodo, enfim, vai justamente justificar, vai trazer à tona até o final. O Novo Testamento né? E até o final. Ou seja, só para dar um exemplo aqui rápido. A Páscoa ainda está recente, um pouquinho aí, né? Já passou, mas um pouco recente. O cordeiro que era usado na Páscoa
ele não poderia ter os ossos quebrados. Isso. Aí quando a gente... Não poderia também ter mancha. Você veja Sem bem... defeito, né? Sem Sem defeito. Por que esse cordeiro não poderia ter os ossos quebrados? Porque a gente vai perceber que no Novo Testamento, quando o soldado vai quebrando a perna de um, quebrando a perna do outro, quando chega em Jesus, não quebre a perna dele, não. Isso é glorioso demais. Não precisou mais. Apenas ele enfiou a lança, que saiu sangue e água. Mas o osso, a perna de Jesus não foi quebrada. Porque tinha que justificar ou cumprir o que estava lá no início. Então, onde é que está esse início? Lá no Êxodo. E a gente vai ver um cumprimento dessa palavra já no Novo Testamento. Então, a palavra de Deus é toda para o nosso conhecimento. Ser conhecida, para a gente conhecer. É o único registro que Deus deixou, digamos assim, na terra, para a gente conhecer o que ele fez, o que ele está fazendo, o que ainda há de fazer. Agora, irmão, é uma coisa bem clara. O que ele não revelou, ele não revelou. Deuteronômio 28, 28, está claro. Não adianta buscar ficar... entrar nos mistérios, né? O que ele deixou para revelar, ele revelou. O que não deixou para revelar, ele revelou. Pois é, irmão Pascoal. Então, na corrida cristã, nós temos uma meta. E essa meta é quem? É o nosso exemplo supremo, não é? É verdade. A nossa meta é Cristo. O próprio Jesus é a meta da vida cristã. Portanto, devemos olhar firmemente para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Né? Muitas vezes, na corrida cristã, nossos olhos deixam de estar fixos em Jesus para estarmos olhando para o exemplo de fulano, de ciclano. Humanos, né? Tão mas tem pessoa, tem um cristão que cometeu tal coisa, que errou, que agiu dessa e dessa forma. Não deveria assim, tudo bem, mas o autor, o fundador da nossa fé é Jesus. Olhemos para Jesus. Interessante que quando nós estamos olhando para Jesus, nós não temos tempo para estarmos olhando para um lado ou para o outro. Por exemplo, quando nós estamos dirigindo, quando alguém está no volante, ele precisa estar olhando para a pista, observando, porque ele precisa desviar no momento certo, de algum obstáculo, de algum empecilho que apareça no caminho. A vida cristã, a corrida cristã, é uma corrida que nós temos como meta, como alvo, Jesus. Então, mesmo que alguém ao seu lado, mesmo que o seu líder religioso, mesmo que o seu pai ou sua mãe, alguém que você olha para essa pessoa e diz assim, não, ali é o meu exemplo de vida, tenha cuidado. Porque é um exemplo seu de vida, mas é um ser humano. É humano. É um ser humano. Em Jesus é que nós nunca encontraremos, não é? Algo para apontar defeito, uma falha. Por isso que ele diz assim, vinde a mim. Ele convida, vinde a mim. Não é? Todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, ele nos chamou para nós acompanharmos. E no início do ministério dele, não é? Que ele já sabia, ele já conhecia qual era essa meta cristã, certo? Para que foi que ele veio? É que ele convida os seus discípulos e diz para eles o quê? Venham após mim, e vocês serão pescadores de homens. Venham. Então, os discípulos acompanharam Jesus, seguiram a Jesus. Então, em Jesus temos o exemplo supremo de perseverança. Ele abandonou a glória celestial, se fez homem, sofreu até a morte. Que morte vergonhosa, não é? Pela alegria de realizar o plano da redenção para nós. Então, Jesus é o nosso supremo exemplo. Jesus também nos dá a sua presença nessa longa corrida da vida inteira. Jesus prometeu, eis que eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, como está em Mateus 28, no versículo 20. Então, na corrida da vida cristã,
não estamos sozinhos. Amém? irmãos? Amém. Glória a Deus. Não estamos sozinhos. Alguém porque que nunca nos decepcionou e jamais. Jamais. Então, Jamais. Ele está conosco, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, as pessoas podem falhar. Não é? Exatamente. Por exemplo, quantas pessoas que planejaram, nós, né? Planejamos tanta coisa para esse ano, para o meio desse ano. Meu Deus, quanta coisa já desmoronou, né? Mas quando nós olhamos para Jesus, Ele nos diz assim: se aquiete, fica aí na sua, eu tô aqui, eu tô aqui. Minha serva, que eu estou com você. Não é, irmã Edna? Então, vamos ver então essa aplicação para a nossa vida. Eu gosto muito dessa aplicação e que os irmãos, né, quem não está aí com a revista, mas presta atenção. Cada um de nós, crente em Jesus, precisa reconhecer o valor da fé no Filho de Deus e o valor das verdades do Evangelho e viver plenamente a vida cristã. O que pode estar sendo embaraço para o seu crescimento cristão, para a sua perfeita comunhão com Deus? É uma pergunta, pensem. Como eu falei, não é só o pecado não, o embaraço que nos afasta da presença de Deus. Pode ser a amizade, pode ser o trabalho, pode ser a diversão, pode ser tantas coisas, mas só você pode encontrar e se desembaraçar para voltar a correr bem a corrida da vida cristã. Olhe para Jesus, somente para Ele, e continue na corrida da vida cristã. Nessa corrida você nunca estará sozinho, pois Jesus estará sempre ao seu lado. Então, irmãos, vamos permanecer firmes, né, nessa corrida, que não é aquele prêmiozinho que a gente vai botar, não. É a salvação, é a morada eterna, né, Zilda? Aquele momento de glória. E Pascoal aqui falando, né, de como a gente imagina. Eu falei, gente, vai ter tanta surpresa. Não é medalha, não é medalha de ouro para uns. Agora tem que ser surpresa mesmo. Porque se não fosse surpresa, não tinha graça. Não teria graça, né? É por isso que Deus guardou muita coisa aí, né? Que a nossa mente humana não é capaz de imaginar. Que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram. Nem a mente humana conseguiu alcançar aquilo que tem preparado para nós. Glória a Deus. Então, assim, irmãos, permaneçam firmes na fé e no compromisso de buscar o Senhor todos os dias. Aproveite esses dias que a gente já está se cansando de ficar em casa, mas que seja dias de proveito, né? Dias proveitosos para estar na presença do Senhor. Que Deus assim possa nos abençoar. Irmã Gervalinda. Amém. Bem, amados irmãos, nós estamos concluindo, como eu falei no início, essa série de estudos, Fidelidade, Vida Plena. Essa vida plena, como sempre nós vimos falando na classe, essa vida plena não é uma vida tranquila, sem dificuldades, sem problemas, não. Essa vida plena é uma vida que nos dá uma quietude, uma tranquilidade, sabendo que nós estamos buscando ao Senhor, estamos guardados debaixo das suas asas. E precisamos, meus amados irmãos, como diz a palavra de Deus, como Paulo disse, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, precisamos permanecer firmes, que venham as lutas, que venham as dificuldades, que venham os problemas. Nós estamos aqui no mundo, como falamos, numa corrida. Nós estamos enfrentando problemas, dificuldades, lutas, são doenças, não é? E como estamos vivendo esses momentos também agora, mas o que é que Cristo nos ensina dessa vida plena? É uma vida em Cristo Jesus, confiados nele, na certeza de que Ele está conosco para sempre. Não te deixarei, nem te desampararei. E ainda tem o versículo de Isaías 41, que diz assim: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que pelejarem contra ti, e os que contenderem contigo perecerão. Então, irmãos, temos essa certeza que nós estamos nesta luta, nesta batalha,
mas quem está conosco é maior quem está no mundo. Então, Jesus está conosco. Ele nos dá a garantia de que tudo pode falhar, tudo pode faltar, menos a presença dele conosco. Verdade. Não é? Amados irmãos, nós vamos orar neste momento. Senhor, nós te agradecemos. Amém, meu Deus. Pela tua presença viva e constante no nosso meio. Amém. Te louvamos porque o Senhor Jesus é o alvo da nossa vocação. Amém. Ó Deus, nós te agradecemos porque em Ti temos confiança, temos paz, temos alegria. Verdade. E nós te agradecemos, Senhor, porque temos a certeza do que o Senhor nos confiou, nos prometeu. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Ajude-nos, Senhor, a permanecer firmes. Obrigado pelo exemplo dos teus servos do passado, que foram fiéis até a morte. Ó Deus, homens que o Senhor confiou responsabilidades, mas que foram comprometidos contigo. Amém. E não te abandonaram. Verdade. E deixaram um exemplo, um legado tão importante para as nossas vidas. Amém. Então, Senhor, nós estamos olhando para Ti, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Nos abençoe, Senhor. E se é teu plano, apresse esses dias, Oh, Deus. para que, Senhor, estejamos de volta, Amém. reunidos, ó Deus, Oh, glória. cultuando a Ti. Aleluia, Estamos glória. sim reunidos, cultuando a Ti, os nossos lares. Mas gostaríamos, ó Deus, que esse momento passe logo, É verdade. para que estejamos, ó Deus, em breves dias, juntos, reunidos, Te louvando, nos revendo. Amém. Verdade. Então, Senhor, permanece conosco. E obrigado, ó Deus, porque o Teu Espírito, o Espírito Santo de Deus, é aquele que está conosco, nos ajudando nas nossas fraquezas, Amém. nos alimentando e nos abençoando. Amém. Senhor, abençoe a cada irmão, a cada pessoa que esteve conosco nesta manhã, estudando juntos a Tua palavra. Amém. Concede-nos a Tua bênção, a Tua graça, nos abençoe também no culto da noite, na ministração Amém. da Tua palavra. Nesses irmãos, ó Deus, do Ministério de Louvor, Oh, Deus. que Amém, estão meu preparando tudo, ó Deus, com Toma alegria. nas O Teu servo tuas mãos. pastor, Amém. na ministração da Tua palavra, continua a inspirá-lo, ó Deus, Amém. para que aprendamos de Ti e sejamos alimentados espiritualmente. Amém. Abençoa todo o Teu povo, despede-nos em paz. Em o nome de Jesus. Amém. 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 Irmã Edna, Deus continue te abençoando. Amém. Muito obrigado por essa, É um prazer. como disse o pastor Jário, pelo privilégio inoxidável, né, de estar conosco nesta manhã, irmão Pascoal, como Amém. sempre. Amém. Né? E esperamos na próxima semana, no próximo domingo, estarmos já aprendendo a próxima lição, não é, irmã? A Amém. fidelidade, não é? Não é isso? Os milagres da vida, né? É os milagres da... Os milagres de Jesus. Sim, os milagres de Jesus. É. Eita, A primeira já começa lição é glória. O milagre de criação. Amém, Oh, né? glória. Então, meu irmão, a irmã já avisou aqui, né? Todos os dias da semana pela manhã, estamos funcionando aqui o SEBS. Vem aqui buscar a sua revista ou mande alguém buscar a sua revista para você estudar. Não esqueça que na capa da revista, no atrás, tem as lições, as leituras diárias de cada tema e você vai se alimentando durante a semana. Aproveite, culto doméstico, então já lê a lição da Bíblia daquele dia e discuta com os seus em sua família. Amém? Amém. Amém. Amém.